Gabriel Sara, ex-jogador do São Paulo e um dos grandes destaques da bela campanha do Galatasaray na Liga dos Campeões, pode ser uma das novidades da seleção brasileira. Convocação para a próxima data FIFA, amistosos contra a França e Croácia, acontece na segunda-feira. O Sara tem jogado demais, foi, por exemplo, o grande destaque na vitória por 1-0 contra o Liverpool nessa terça-feira, jogo na Turquia. Com a ausência do Bruno Guimarães machucado, Ancelotti cogita tal convocação. O que você pensa do Gabriel Sara para a seleção brasileira? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora de curiosidade. Você tem alguma mínima ideia de quantos brasileiros já foram eliminados na pré-Libertadores? O número é assustador, 11. Com observação importante, em 2026 quebramos um recorde. Nunca 2 times brasileiros haviam caído na pré-Libertadores no mesmo ano. Você sabe que o Bahia foi eliminado na segunda fase eliminatória, confronto contra o O'Higgins, e o Botafogo caiu na terceira. Antes dessa dupla, já haviam sido eliminados na pré-Libertadores os seguintes times, com destaque para o Corinthians, responsável por 3 eliminações. O Corinthians havia caído em 2011 e em 2020, ambas na segunda fase, e em 2025 na terceira fase. Chapecoense caiu em 2018, o São Paulo em 2019, o Grêmio em 2021, o Fluminense em 22, Fortaleza em 2023, Bragantino em 2024, além de Bahia e Botafogo eliminados nessa fase da competição em 2026. Quero responder agora se existe alguma chance de o São Paulo de Roger Machado ganhar reforços até 27 de março. Você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra em mais alguns dias. Pois bem, chegada do Roger Machado não altera o planejamento do São Paulo. Pelo contrário, a saída do Crespo também tem a ver com a questão de contratações. O treinador argentino vivia cobrando publicamente e internamente a chegada de mais reforços. E Rui Costa foi bem claro quando perguntado sobre o tema. Rui Costa é o executivo de futebol, abre aspas para ele. Quando conversei com o Roger, deixei bem claro que a equipe que ele encontraria seria a mesma até o fim do ano. Entendemos que o elenco está pronto para os desafios da temporada. Nessa mesma entrevista, Roger Machado e Rui Costa reforçaram que a ideia, por conta da dificuldade financeira, é de fazer apostas em atletas de Cotia. Mais jogadores da base devem ser promovidos ao time principal. Essa é uma das missões do Roger Machado, treinador que estreia nessa quinta-feira contra a Chapecoense no Canindé. E o Roger Machado chegou com um discurso completamente diferente do seu antecessor, afirmando que o São Paulo vai brigar por títulos. O técnico anterior do São Paulo, o Hernan Crespo, ele teria tido ali um destempero, ali, um sabor ali com o Lucas Moura, né? Só que o Crespo, ele fala, a comissão técnica dele, falou pro jornalista André Hernan que a história não era bem como o Lucas Moura teria colocado. O Lucas Moura foi perguntado numa zona mista, ali num momento ali de jogo, sabe? Não é aquele momento descontraído, numa cadeira na sua casa, não foi nada daquilo. Era no meio do jogo ali, Lucas Moura, e aí, cara? Você fala com o Crespo? O Lucas Moura, não é. Como é que é o papo com ele? O Lucas Moura fala muito pouco com o Crespo. O Lucas Moura não critica, ele não fala que queria falar mais com o Crespo, ou que o Crespo largou ele falando sozinho. Não teve nada. Aí o Lucas falou, não, eu não falo muito com ele. E o Lucas Moura, pra arrumar problema no elenco, ele é o último cara. Ele nunca arrumou problema, ele nunca demitiu técnico, ele nunca foi persona não grata ali por algumas pessoas de comissão técnica ou de paneleiro. Então chamar o Lucas de paneleiro hoje é um erro muito, muito grande, né? E o Lucas só falou isso. Eu não converso muito com o Crespo, a gente não se fala muito, porque o Crespo tratava o Lucas Moura como todo o plantel, como todos os caras do elenco. A comissão técnica do Crespo, depois de ouvir a declaração do Lucas, chama o jornalista André Hernan para explicar sua própria versão e diz: o Lucas Moura, nós temos definido um cronograma de retorno dele, depois da contusão. Então perceba, o Lucas Moura não reclamou de nada da comissão técnica do Crespo, e a comissão técnica, ela também não reclamou de nada do Lucas Moura. Só disse, nós iríamos colocar ele 15 minutos, estava programado, depois 30 estava programado, sabe, não teve nada. Falas do empresário do Lucas levaram esse assunto chato pra cima. O Crespo, quando é perguntado sobre sintético, ele tira sarro mesmo. Ele fala que ele, na época dele, jogava até na neve, o que também é verdade. Então, assim, o Lucas Moura, ele reclama do gramado sintético. Tem muita gente reclamando por aí. Tem vários e vários jogadores reclamando que fala que gramado sintético é plástico, não é grama. Então, assim, não é só o Lucas. E o Lucas nunca se recusou a jogar pelo São Paulo. Nunca. Então, esse assunto é um assunto muito mais midiático. É um assunto muito mais... Sabe aquele... Você não tem problema. Você fica procurando
sarna pra coçar, não tem problema. Esses caras não tiveram problema. O Crespo cai no São Paulo por causa de declarações dele próprio em coletiva, minimizando o São Paulo, colocando ali aquele problema do São Paulo de ganhar títulos só no futuro. A diretoria que contrata, por exemplo, Lucas Ramon e Danielzinho, consegue acertar os salários de medalhões como Caleri, Luciano, Lucas Moura. Você tem todos os perfis do São Paulo, desde medalhões até os caras da idade normal ali como Lucas Ramon, Danielzinho, Cauli, idade de 30 anos, um pouquinho menos. E tem também a equipe de base vindo fervendo. Então todas as propriedades, os ingredientes para fazer o São Paulo um grande time estão nas mãos do técnico. Aí o Crespo era só derrotista, só não vai dar, 45 pontos, isso foi cansando. Claro que somou também ao fato do Rui Costa querer o técnico Roger Machado ali com ele. Então isso levou o Crespo à demissão. Não tem nada de Lucas Moura levando o Crespo à demissão. E quando o Roger Machado ele é perguntado, não agora, quando ele era técnico do Inter, sobre padrão tático e tal, ele dá uma explicação interessantíssima. Para quem aprecia futebol bem jogado, ele fala de um possível... Ele trava o meio-campo ali, ele deixa o meio-campo meio que estático para ficar um giro circulando ali ao redor do time do meio-campo. Então ele vai utilizar a posse de bola, ele vai fazer o São Paulo jogar futebol. Se isso vai funcionar na prática, nós não sabemos ainda, mas na parte teórica, o Roger está bastante empenhado em fazer o São Paulo jogar bola e não é o resultadista, contra-ataque, aquele time que joga por uma bola, sabe, aquele reativo. É jogar bola mesmo, respeitando o DNA do São Paulo Futebol Clube, respeitando tudo que o São Paulo tem de história como um tricampeão do mundo, que o pessoal gosta de esquecer, né? Esquecem o ex-campeão, que foi o único tricampeão brasileiro seguido, o tri-libertadores, tri-mundial, único tri-mundial aqui na América do Sul, do Brasil pelo menos. Então assim, o São Paulo, ele não pode ser esquecido. E o técnico Roger Machado, ele vem com esse discurso. Opa, o São Paulo sim, quero dar certo aqui para ganhar muitos títulos. Acabou o derrotismo, vamos para cima e vamos ganhar. E isso é muito da minha praia, isso é muito do que eu acredito de futebol e tô empolgado com o novo projeto. Não era o técnico que eu queria, repito, mas já que veio, terá meu apoio aqui incondicional até que faça besteira. Fizer besteira, tirou o Danielzinho na semifinal, rua. Chegou do nada e colocou aí o terceiro zagueiro perdendo para a LDU no jogo de volta, rua. Não tem meio termo. Não, é funcionário do Luciano, rua, não tem problema. Agora, enquanto não errou ainda, não dá pra colocar o erro na conta de um cara que não errou ainda. A diretoria segue fazendo algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, deixou o salário quitado. E aí você me fala, mas é obrigação, né? Deixar o salário quitado é obrigação do time. Era obrigação, seria, se não fosse essa diretoria de Aidar, Leco, Casares, que começaram a atrasar salários. Então agora o Hélio Maciel não aceita salários atrasados. Pegou o resquício do Júlio Casares, aqueles atrasados anteriores, colocou diluído ali nos salários futuros e até dezembro será quitado. Só que isso tem acordo com os jogadores. Os vencimentos do mês de março aí, fevereiro, tudo certinho, o São Paulo pagou tudo em dia, tá tudo quitado. Então agora dá pra cobrar os jogadores. E aí, amigão, vai correr mais ou não vai? Tá tudo quitado, então precisa sim fazer os caras jogarem um pouquinho mais. O Roger Machado foi o técnico que lançou o Ferreirinha lá no Grêmio. Depois que saiu o jogador camisa 10 do Grêmio, o Ferreirinha herdou a camisa número 10. O técnico, por coincidência, era o Roger Machado. Ferreirinha, um grande prodígio ali da equipe do Grêmio. Ele coloca o Ferreirinha para jogar e dá uma importância significativa pro Ferreirinha. O Roger confiava no Ferreirinha, ele era parte do plano do Roger e o Grêmio consegue fazer um bom momento ali com o Roger e com o Ferreirinha juntos. Então agora, no mundo que nós vivemos, que até as pedras se encontram, o Roger vem pro São Paulo e encontra o Ferreirinha no pior momento da carreira do Ferreirinha. O Ferreirinha tá vivendo um momento hoje conturbadíssimo. Se tivesse o Crespo lá, ele não teria espaço nem para entrar no segundo tempo mais. No máximo, o segundo tempo, né? Com a volta do André Silva agora, o Ferreirinha até pro segundo tempo teria dificuldade. Seria Tapia e André Silva, não teria. E Cauli não teria Ferreirinha nem pro banco, talvez. Então agora, com a chegada do Roger, ele pode remodelar esse time, não ter talvez um Caleri, um Luciano, um Lucas Moura com uma cadeira cativa tão pesada, sabe, poder tirar até um Bobadilha do nada, deixar Danielzinho e Marcos Antônio e ter um cara igual o Ferreirinha voltando pro time do São Paulo é sim importantíssimo. Pelo que ele falou na coletiva,
Na entrevista, o Roger Machado, até podemos ter um time de São Paulo com 3 volantes, como o Marcos Antônio e Danielzinho Bobadilha. O que não é também 3 volantes, que o Marcos Antônio faz a meia, né? Agora, o Roger Machado, ele pode sim também tirar um desses volantes e ficar apenas com 2, colocando um atacante. Nada agora é impossível. Ele deu o primeiro treino apenas, ele pegou o bonde andando ali, não dá nem pra mudar nada até a Chapecoense, que é na quinta-feira. Depois da Chapecoense, teremos um pouquinho mais de tempo e de trabalho do Roger Machado, que pode chegar e fazer alguma mudança significativa, eu diria, né? O centroavante Paulinho, centroavante barra segundo atacante, ele é um atacante de extrema qualidade, ele voltou para o São Paulo. Notícias dos últimos dias, antes desse bombardeio do Crespo aí, que aconteceu um negócio inacreditável no São Paulo. A demissão do Crespo, que eu acho que foi muito correta, não só eu, o Lugano também acha, é uma demissão que ela pega muito de surpresa, né? Então a parte futebol fica um pouco escanteada, mas o que estava acontecendo no futebol, antes de futebol, vamos lá, o Lugano falou assim, ó, abre aspas aí, se o Roger Machado classificar o São Paulo para Libertadores e não tomar 6 do Fluminense, ele já terá feito mais do que o Crespo. E assim, não é um comentário simplista, né? Pensa bem, você fala, óbvio, não, mas é tão óbvio, porque o Crespo era idolatrado por uma parte da torcida, o Zubeldia também, o Roger Machado é uma crítica, assim, fervorosa, cara, coisa absurda. O São Paulo de Crespo, ele não foi nem para Libertadores, ele brigou para não cair com o Crespo e o Zubeldia em 2 oportunidades já. E agora o São Paulo, que perdeu para o Palmeiras no Paulista, tá esquecido, Paulista, mas quando perde para a LDU, Libertadores, e perde para o Atlético Paranaense Série B, brigando para ir para a Série C, a Copa do Brasil, colocando o Jandrei, aquilo não pode ser apagado com a borracha. Aquilo vai ficar para a história do São Paulo como um dos maiores vexames de todos os tempos. Então o Lugano tá muito correto. Se classificar o São Paulo para a Libertadores e não tomar 6 do Fluminense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Fluminense, aí você já fez mais que o Crespo. Então tô com o Lugano sim. Mas aí o Paulinho, ele tinha voltado, né, porque o Crespo era técnico ainda. O Paulinho, para quem não sabe, categoria de base do tricolor, qualidade absurda, absurda mesmo, é muito gol, é um cara rápido, fez gol de trás do meio campo chutando com o goleiro adiantado, é um jogador completaço e formidável. Esse jogador Paulinho, ele volta pro São Paulo agora no momento em que Tapia pode perder espaço. Luciano não sei como é que ficará. André Silva voltou e a galera sentiu ali e falou, pô, peraí, jogamos o Paulista inteiro, na hora de fazer a semifinal vem André Silva, sem condição nenhuma de jogo ainda. Então ficou meio uma rusga ali dentro. Quem tá comendo pelas beiradas é o Paulinho. O Paulinho, sem se envolver nesse tipo de atrito, de preferência de técnico, ele fez história no São Paulo Sub-20 e agora ele vem para o profissional e começa a ser uma opção. A parte física do Paulinho, ela é assim, lembra o Luiz Fabiano de corpo. Será que tá legal? Será que tá bacana ser centroavante e lembrar o Luiz Fabiano? Eu acho que tá bacana, né? Acho que pro futuro dele no Real Madrid da vida cabe. Pro futuro dele no Barcelona tá certinho. O Luiz Fabiano, ele tinha o corpo truculento, ali um absurdo de força e sabia jogar bola, fazia gols, não corria tanto. O Paulinho é um pouco mais rápido que o Luiz Fabiano, um pouco menos forte. Mas assim, vamos ver como ele vai ficar. A verdade mesmo é que o jogador ele tem a qualidade extrema, o São Paulo sabe disso e colocou ele para o técnico Hernan Crespo e agora o Roger Machado, olhando o Cotia, ficou incrédulo, falou, nossa, o São Paulo aqui tá estourando em jogador de qualidade na equipe de base. Ficou maravilhado com Cotia e prometeu usar os jovens de Cotia, sobretudo agora que o São Paulo faz investimentos aí bem distantes de contratações, né? As contratações como do Cauli, que não pagou nada por enquanto, a do Lucas Ramon que não pagou nada, Danielzinho, Dória, Tolói, são reforços que vieram para somar no São Paulo, não é reforço de empresário A ou B, é cara que veio para somar, sobretudo o Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli, que vieram mesmo pra escrever história no São Paulo, esses caras aí, eles estão já jogando bola e vieram de graça. Então, se o São Paulo garante que não tem grana pra contratar e ele consegue ter os reforços gratuitos excelentes, na base tem também. Então, o São Paulo tá sem miséria, tá sem limite. É pra lançar 10 caras da base agora? Vamos lançar 10 caras da base agora. O São Paulo tá fazendo um movimento muito bacana pra recuperar o cofre, né? Pra recuperar as finanças, pra não se perder em dívidas. Eu achei que esse movimento é muito bacana
bacana, e se o Roger realmente conseguir pegar caras como Paulinho, Jorginho, Nicolas, Mike, e conseguir fazer esses caras jogarem bola, o São Paulo tem um futuro brilhante e esplêndido pela frente quando vender essa rapaziada que tem muita qualidade mesmo, vender pra Europa boa, não é pro leste europeu lá, ficar vendendo pra Ucrânia e Rússia, é pra vender pra Europa de verdade, onde ganham Champions, Alemanha, Espanha, Itália, onde os caras, Inglaterra, onde os caras têm realmente um polo fortíssimo de futebol. O São Paulo consegue colocar esses caras lá por fortuna e acabar com a dívida. Acabar com a dívida é um exagero, mas pode acabar sim, por que não? Tem cara do Palmeiras saindo por 400 milhões, 300 milhões de reais. Por que o São Paulo não pode vender esses jogadores que batiam de frente com os do Palmeiras na base e ganhavam? Ganhamos, o Rian ganhava do Hendrick, sabe? Tem cara aí que ganhou do Estevão. Por que o São Paulo não pode? Então sim, o São Paulo tá num caminho muito bacana para recuperar os cofres lá. O Cédric Soares, isso aqui é um caso muito engraçado, né? Cai o técnico que afastou o Cédric. Quem afastou o Cédric foi Hernan Crespo. E com toda a razão do mundo. O Cédric é um jogador que não consegue jogar futebol mais. Quando o Crespo afasta o Cédric, não afastou, mas tirou do banco, né? Jogava o Mike de reserva do Lucas Ramon. Então o Cédric perde espaço. Volta o Moreira, segue o Cédric perdendo muito espaço. Quando viu o Roger Machado que o Cédric seria um desafeto do Crespo, aquilo que falam do Lucas Moura, que ele não curtia muito o Hernan Crespo, o Cédric estaria incomodadíssimo com a situação que ele se encontra, com a situação que ele chegou com o Crespo. Então o Cédric, ao invés de fazer a meia-culpa e ver o quanto ele é horroroso pro São Paulo, ele vai ficar bravo com o técnico. Tá ridículo, infelizmente tá ridículo. Mas aí é um caso engraçado. Vem o Roger Machado, que quando teve um São Paulo e Inter, e o Roger era técnico do Inter, o Cédric foi brigar com o Roger. E o Roger aponta o dedo pra ele, manda respeitar mais e coisa e tal. Então o Roger, o único contato que ele teve com o Cédric até o momento foi um contrato de atrito, um contrato de briga, de treta ali no campo. Claro que isso não deve ir para o extracampo, pro treino agora. É óbvio que o Cédric não vai ficar bravinho com o Roger, é óbvio que o Roger não vai ficar bravinho com o Cédric, tá tudo igual, né? Brigaram ali no calor do momento, cada um defendendo sua agremiação, cada um defendendo o seu time, e tá tudo bem. Mas agora, o Cédric, que talvez espere uma chance com o Roger, vai ficar difícil. Primeiro que a torcida do São Paulo não vai deixar. Porque tem o Mike, Lucas Ramon, que é um monstro, e tem também o próprio Moreira, que volta agora. Quem não tá empolgado pra ver o Moreira como ele voltou, né, pro futebol, se ele tá realmente inteiro mesmo, que sempre qualidade demonstrou. Basta saber agora se ele vai ter a parte física, porque qualidade, ninguém nunca duvidou do Moreira. E ele fez uns testes aí que ele ficou muito bem nos indicadores físicos. Então o Moreira voltando, o Cédric Soares realmente parece que ele acabou no São Paulo. Quero desejar muito boa sorte aí pro Roger Machado de novo, porque na coletiva de ontem, de apresentação, os comentários no chat do canal oficial do São Paulo eram assim assustadores. É uma rejeição, um cancelamento que eu nunca vi na minha vida de um técnico que não tinha começado ainda. E olha que nós contratamos Osório, né? Contratamos aí Sérgio Baresi, Doriva, contratamos aí Adilson Batista, né? Carpegiani voltou pro São Paulo numa segunda passagem. Então olhar somente pro Roger e só ele ter esse tipo de comportamento do torcedor, cada um torce como quer. Não tenho problema nenhum com isso, sempre afirmei. Não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer, mas assim, a que eu achei estranho, eu achei sim. Boa sorte, Roger. Torcedores, estamos juntos, certo? Vamos São Paulo, vamos ser campeões, vamos ganhar da Chapecoense, vamos buscar a liderança do Brasileiro isolada, vamos ganhar esse brasileiro ou não vamos? É claro que nós vamos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!